Lucas capítulo 20, versículo 19 a 26. Diz assim a palavra do Senhor: Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que, em referência a eles, dissera esta parábola. Mas temiam o povo. Observando, subornaram emissários que se fingiam de justos, para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então o consultaram, dizendo: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente, e não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo-lhes o ardil, respondeu: Mostrai-me um denário. De quem é a efígie e a inscrição? Prontamente disseram: de César. Então lhe recomendou Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e, admirados da sua resposta, calaram-se. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, ilumina agora as nossas mentes, os nossos corações pelo Teu Espírito Santo, e que eu seja um instrumento da Tua palavra neste momento. Em nome de Jesus, amém. Certa vez eu ouvi uma frase de uma música que alguns devem conhecer, não é uma música evangélica, é uma música, na verdade, do Raul Seixas. Mas ele dizia assim, e eu achei engraçado. Ele disse: 2 problemas se misturam: a verdade do universo e a prestação que vai vencer. Quantas vezes nós nos sentimos assim, não é? Nós vimos na igreja, nós abrimos, nós falamos sobre a eternidade, falamos sobre o Deus infinito, falamos sobre a nossa alma, o que a nossa vida será depois da morte, né? Coisas tão grandiosas, mas alguns já devem estar preocupados, porque amanhã é segunda-feira, e tem umas contas que eu preciso pagar, tem umas coisas que eu preciso fazer, e na verdade se torna um conflito muito grande nosso, porque nós gostaríamos até de já estar no céu, ou de estar numa eterna reunião de oração, num culto, né, sempre louvando ao Senhor, mas isso vai ser no céu. Aqui na terra nós temos as nossas próprias lutas, as nossas próprias dificuldades, as nossas próprias obrigações e deveres, e muitas vezes isso se torna complicado até para nós, especialmente agora que nós estamos numa época aqui de eleições e estamos tentando pensar num candidato, cada um vai tendo aí as suas ideias, nós vamos orando, vamos pensando, e fala a verdade, é terrível a gente pensar nas realidades do próprio país, nas coisas que precisam ser mudadas, transformadas, e muitas vezes nós até nos questionamos até onde que eu posso ir dentro da vida comum, da vida secular, da vida política, né? Nós sempre estamos nesse dilema realmente. Temos uma fé enorme, uma palavra de Deus maravilhosa dentro do nosso coração, mas temos as próprias lutas aí, e nem sempre isso é claro para todos, e às vezes a gente tem dificuldade. E é interessante que no texto que nós estamos lendo, o pessoal está tentando pegar Jesus de todas as maneiras. É interessante que quando a gente lê o Evangelho de Lucas, nós vemos que Jesus começou com o seu trabalho nas sinagogas. Você vê como que ele era até aceito. Ele ia na sinagoga, que era como, digamos assim, a igreja dos judeus. Ali ele expunha a palavra e explicava. Logo ele começou a ser perseguido. E conforme ele foi sendo perseguido, ele parou de ir nas sinagogas, até porque nem sempre ele era bem-vindo, e começou a chamar os seus discípulos e a pregar por todos os lugares. Logo isso começou a chamar a atenção dos escribas e dos fariseus, que estavam sempre querendo pegar Jesus, porque ele sempre falava coisas que batiam de frente com aquilo que eles acreditavam e com aquilo que eles faziam. E é interessante, nós vimos aqui no versículo 19, que ele até diz desse contexto, que naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam-lhe lançar-lhe as mãos, pois perceberam
que com referência a eles disseram esta parábola, mas temiam o povo. Olha só que coisa, Jesus aqui anteriormente, se você olhar aí na sua Bíblia, do versículo 9 a 18, ele conta a parábola dos lavradores maus, que eram os lavradores que cuidavam da vinha do seu senhor, só que eles não queriam prestar contas ao Senhor, e cada um que o Senhor mandava, eles matavam, né? Chegaram a matar até o filho do lavrador, já falando dele mesmo, do Senhor da terra, né? E ele está falando dos escribas e fariseus, e daí ele diz, uma hora o próprio dono da vinha vai vir, e aí o que é que vocês vão fazer? E eles entenderam que Jesus estava falando a respeito deles mesmos, os escribas e fariseus. Então eles já queriam pegar Jesus de alguma maneira, mas eles tinham medo do povo. Então é interessante como que você já vê nos escribas e nos fariseus essa preocupação com o que os outros vão pensar, né? Então ele sabia que não podia simplesmente chegar lá, pegar Jesus e falar, olha, nós vamos prender vocês. Eles precisavam manipular o povo para que, se eles conseguissem desacreditar Jesus diante do povo, seria fácil. E você vai vendo como são as coisas, né? Sempre as autoridades precisam do povo para quê? Para massa de manobra, para conseguir fazer aquilo que é do intento deles. O que esses escribas e fariseus fizeram então? Eles subornaram alguns emissários, que eram algumas autoridades, pessoas ligadas ao governo, para que esses emissários, que Lucas até diz aqui, que eles se fingiam de justos. Alguém já viu isso alguma vez? Emissários que se fingem de justos? Não, né? Nem, somente em época de eleição, né? Mas olha só como que é. Isso aqui, gente, eu gosto de pegar esses detalhes, sabe para quê? Para a gente ver como que o ser humano não muda. Mudou tecnologia, aumentou muita coisa, mas o ser humano não muda. Então o que eles fizeram? Eles pegaram esses emissários, pessoas enviadas do próprio governo, que se fingiam de justos, pessoas que eram aceitas pelo povo, porque aparentemente ele era bom, ele era justo, e enviaram para ver se eles conseguiam apanhar Jesus em alguma palavra, que Jesus tropeçasse para eles dizerem, olha, aqui está a prova que nós temos contra Jesus, né? E eles foram, e olha só a bajulação, né? Olha como que eles chegam a Jesus. Você vê que coisa, eles já estavam querendo fazer uma armadilha para Jesus. Então olha como que eles começam a armadilha. Eles não chegam direto. Eles não chegam direto falando, olha Jesus, nós não estamos gostando de você, nós vamos... Não, olha como que eles chegam. Mestre, sabemos que falas e ensina retamente. Olha, que bajulação, quem que acreditava nisso? Eles não acreditavam. Sabemos que falas e ensinas retamente, e não te deixas levar de respeitos humanos. Ou seja, eu sei que você não liga para a bajulação. Olha eles mesmos dizendo, né? Porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Se você parar só nessa frase, você vai achar que esses são os emissários mais santos, justos e honestos. Muito parecido com os políticos que a gente conhece muito bem, que têm uma oratória muito boa, sabem falar bem, sabem se passar por justos, mas aí chega na questão principal que daí eles queriam, e era aqui que estava a pegadinha. É lícito pagar tributo a César ou não? Você já ouviu aquela expressão popular, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? Essa pergunta tinha esse sentido. Sabe por quê? Porque os judeus, que eram a maioria dos que seguiam a Jesus, ou melhor, eram só judeus, eles estavam justamente esperando o Messias que tirasse Israel das mãos dos romanos.
Então eles queriam justamente alguém que fosse um político, alguém que lutasse por eles, para que eles não ficassem mais debaixo de Roma e não precisassem pagar impostos para Roma. Então, o que o povo esperava que ele dissesse? Esperava que ele dissesse: não, nós não devemos pagar imposto para Roma. Eles esperavam que Jesus fosse nacionalista. E basta lembrar que naquela época ser nacionalista e fiel a Deus era a mesma coisa, né? Porque você entender Israel como povo de Deus, então quando você dizia não devemos pagar para Roma, porque Roma é um povo perdido que está nos dominando, mas Deus é quem vai nos salvar. Na esperança do povo, Jesus nunca poderia dizer que é lícito pagar para Roma. Eles achavam errado pagar para Roma. Por outro lado, se Jesus dissesse então que não é lícito pagar imposto para Roma, os emissários do governador iam dizer: olha, está vendo? Esse homem é um contraventor, é um fora da lei. Ele está ensinando o pessoal a não pagar imposto. Você nota que a situação que eles tentaram colocar para Jesus, se Jesus falasse que é lícito pagar, ele teria problema com o povo, porque o povo não ia concordar com ele. Aí nisso ele iria, ou melhor, se ele falasse que é lícito, desculpa, se ele falasse sim, é lícito, é certo pagar imposto, ele ia ter problemas com o povo, e tendo problemas com o povo, ia ficar mais fácil deles pegarem a Jesus. Se Jesus respondesse que não se deve pagar impostos, então aí ele iria ter problema com os emissários e eles iriam pegar a Jesus. Pensa aí você, como que você sairia dessa? Meus irmãos, Jesus saiu dessa, não por uma mera esperteza, digamos assim, mas porque Jesus conhecia muito mais profundamente o que está no coração humano. E porque Jesus conhecia muito mais profundamente o que nós devemos a quem. Jesus conhecia muito mais profundamente quem era o verdadeiro Senhor ali. César era chamado de Senhor, mas Jesus sabia que o único Senhor é Deus. E com base nesse conhecimento, foi que Jesus respondeu maravilhosamente a essa resposta, a essa pergunta, e mais ainda, nos ensinou algo que eu quero fazer em forma de pergunta. A César, o que é de César? Ok. E a Deus? E a Deus? Olha como que isso é interessante. Meus irmãos, hoje nós também temos essa questão. Nós pagamos nossos impostos. Uma das grandes preocupações, aliás, é a taxa de juros, o aumento dos impostos. É dito que o Brasil é um dos países onde mais se paga imposto e onde menos se tem seus benefícios. E nós pagamos impostos querendo ou não. Mesmo quem não declara imposto de renda, qualquer coisa que você compre, o imposto já está embutido. E se nós queremos ser honestos e corretos, nós temos que pagar nossos impostos e fazer tudo direitinho. Nós pagamos a César. A grande questão é: e a Deus? Aí que Jesus pega. Olha que interessante como que Jesus dá essa resposta, e isso vai servir muito de base para nós entendermos a quem pertence a nossa vida. Ele respondeu da seguinte maneira: mostrai-me um denário. Pediram um denário, uma das moedas que eles tinham, e ele perguntou assim: de quem é a efígie e a inscrição? Efígie e a inscrição é o desenho na moeda. No desenho da moeda havia o rosto de César, e estava escrito César. Todas as moedas que estavam ali pelo Império Romano tinham esse desenho, essa efígie. Era com ela que eles então pagavam imposto. Jesus então pede a moeda. Imagina ele pegando a moeda, olhando, falando: de quem que é esse desenho? De quem que é esse rosto? De César? Até, né, eles respondem prontamente. Aí é como se ele dissesse assim: ok,
então dai a César o que é de César. Você entendeu a quebrada? Em outras traduções está assim: devolva a César o que é de César. Isso aqui não tem o rosto dele, isso aqui não representa o poderio dele, isso aqui não representa o que ele é. Então devolva a César o que é de César. Mas aí eles se viram para eles e diz assim: agora devolvam a Deus o que é de Deus. A César nós devolvemos, nós pagamos nossos impostos, nós somos pessoas honestas e devemos ser mesmo. Mas se Jesus virar para você e dizer: devolva a Deus o que é de Deus, o que é que você tem para devolver? O que é que você deve devolver para Deus? Aí complica. O que será, pastor? Será que você está falando do dízimo? Será que você está falando das obras? Será que você está falando da vida na igreja? Eu quero que você pense um pouco: o que é de Deus que deve ser devolvido a Ele? O que você tem com a marca de Deus para ser devolvida a Ele? Eu acho lindo isso. Eu estava estudando, aprofundando mais nessa palavra e pensei muito nisso. Ora, o argumento de Jesus é: a moeda tem o rosto, ou seja, a imagem de César. Então devolva para César. E o que em nós carrega a imagem de Deus? Você é a imagem e semelhança de Deus. Você pertence a Deus. Porque você não se devolve para Deus. Porque você não se entrega a Deus. Deus não quer seu dinheiro. Deus não quer seu tempo. Deus não quer as coisas que você faz. Deus quer você. O que santifica a oferta não é a oferta em si, ou porque ela é posto ali. Você é quem santifica, porque Deus trabalha com você. Deus trabalha com a pessoa. Você pertence a Deus. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você é uma moeda com o rosto de Deus impresso. A grande verdade é que nós, por causa do pecado, nós procuramos riscar, nós procuramos apagar a imagem de Deus em nós. Nós queremos ser os nossos próprios deuses. Nós queremos até fazer as coisas, ter dinheiro, nós queremos ser importantes, apagando de nós aquilo que está na nossa essência. O pecado fez isso conosco. Por isso que hoje, quando nós pensamos em devolver algo para Deus, nem sempre nós pensamos que nós somos de Deus. Nem sempre nós pensamos que nós carregamos a imagem e semelhança de Deus em nós. Pior, dificilmente a gente olha para o nosso próximo e vê nele a imagem e semelhança de Deus. Dificilmente a gente olha para o nosso irmão ou para aquela pessoa que a gente não gosta e se lembra que a imagem de Deus também está ali e que aquilo ali também é uma moeda a ser devolvida a Deus. No final das contas, meus irmãos, o único valor que nós temos é estar nas mãos de Deus. Aí todo o resto vai fazer sentido. Aí o dinheiro que você entrega aqui tem sentido, porque você pertence a Deus. Aí o seu trabalho na igreja, o seu tempo e os seus esforços, aí fazem sentido. Por quê? Porque você pertence a Deus. Não tente comprar o valor de Deus pelas coisas que você faz. O que Ele quer acima de tudo é você. E era isso que Ele estava dizendo para aqueles escribas e para aqueles fariseus. Porque a parábola anterior, justamente Ele falou que aqueles homens, aqueles lavradores, achavam que a vinha era deles. E todo mundo que era mandado pelo próprio Senhor, vamos dizer, o próprio Deus, para ir lá pegar os frutos da vinha, eles matavam, porque eles diziam: não, isso é meu. Nós nos achamos tão deuses que nós não aceitamos que pessoas venham querer pegar de nós aquilo que é nosso. Por isso é tão difícil a conversão.
Por isso tantas pessoas ficam longe de Jesus. Sempre vai dizer o quê? Mas eu vou ter que mudar minha vida? Não, aí não. O que eu vou ter que parar de fazer isso? Eu vou ter que começar a fazer aquilo? Não, então não quero. Por isso tanta gente dá até dinheiro para Deus. Sabe por quê? É muito mais fácil você dar dinheiro do que dar o coração. É muito mais fácil. As pessoas dão dinheiro para cada bobagem. Gastam a vida com drogas, álcool, cigarro, se arrebentam por aí. Eu acho até engraçado quem fala mal de quem, você dá o dízimo na igreja, você é tonto. Eu falei, o que você faz com 10% do seu salário? A pessoa se destrói com muito mais que 10%. Os 10% dela não tem valor nenhum, porque ela não vê valor nenhum. Ela se acha muito importante e não quer que ninguém tire nada dela, porque tudo é importante. Quando nós percebemos que nós somos imagem e semelhança de Deus, e que Jesus nos perdoou, que Ele morreu por nós, para que a nossa imagem pudesse voltar a ser aquela que Ele criou em nós. Porque você já pensou nisso? Nós somos imagem e semelhança de Deus. O nosso pecado estragou tudo isso, como se tivesse riscado. Mas quando Cristo morreu por nós, Ele nos limpou, Ele nos restaurou. E o que Ele restaurou em nós? Ele restaurou a imagem de Deus. E é isso que Deus quer de volta. Esse é o trabalho de Jesus Cristo aqui na terra. É isso que Ele veio realmente buscar. E aqui Jesus muda o tom dessa conversa. A questão aqui não é mais se dá tributo a César ou não. Ok, ele coloca isso como secundário, entendeu? É secundário. Ok, o desenho na moeda é dele, devolve para ele, paga o imposto, faz o que tiver que fazer. A questão é, dê a Deus o que é de Deus. Será que nós estamos prontos a darmos a Deus o que é dele? Nós mesmos, as nossas vidas. Meus irmãos, nós talvez estejamos preocupados aqui com quem vai governar o país, etc. Temos que pensar mesmo. Mas a questão é, quem governa você? Quem governa a mim? Quem governa nós como igreja? A quem nós nos entreguemos? Eu queria deixar essa palavra nessa noite, para que você pudesse refletir e ver quantas coisas na sua vida muitas vezes estão impedindo você de entregar-se a Deus. Às vezes até mesmo a religiosidade, a gente quer entregar uma religiosidade para Deus, mas Deus, eu não quero sua religiosidade, Ele diz. Eu quero você. Você, aí sim, as suas obras religiosas e tudo aí vão fazer sentido. Vamos baixar nossas cabeças, vamos ficar alguns instantes em oração silenciosa, vamos colocar diante de Deus as nossas vidas. Quem é o Senhor das nossas vidas? Vamos orar durante alguns instantes. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, diante desta palavra tão forte e poderosa, Senhor, falada por Jesus Cristo, que ensinando, Senhor, aqueles escribas e fariseus, nos ensina a nós também. Senhor, quantas vezes nós queremos entregar ao Senhor tantas outras coisas, e que simplesmente, ó Pai, o Senhor não tem interesse. Ó Pai, nós queremos entregar as nossas vidas a Ti. Ó Pai, para que daí tudo que nós formos fazer tenha sentido, ó Pai. Nós reconhecemos que o Senhor morreu em nosso lugar para trazer de volta em nós, ó Pai, aquilo que estava
escondido por causa do pecado, aquilo que nós mesmos quisemos fugir, Senhor, porque éramos pecadores. Mas nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos amou a ponto de mandar seu Filho para morrer em nosso lugar. Venha, Senhor, transforma as nossas vidas. Ó Pai, que o Senhor seja o nosso maior valor. E que acima de tudo, ó Pai, o que nós queremos entregar a Ti é a nós mesmos. Abençoe, Senhor, a cada um aqui, para que a partir dessas orações, ó Pai, e desse compromisso, desse relacionamento com o Senhor, essa seja a verdade, ó Pai, e que nós estejamos reconhecendo a Ti como Senhor e Salvador de nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.